Olá pessoal, tudo bem com vocês? Leonardo Valadares por aqui. Agora nós vamos iniciar a nossa aula de gabarito de obra. Então, na parte de gabarito de obra, o que vocês precisam ter em mente, né? O que é o gabarito? O gabarito, na verdade, ele é essa marcação em tábua que circula toda a nossa construção. E para que ele serve? Ele vai ter várias funções, na verdade, né? Ele serve para a gente marcar os eixos das nossas paredes, serve para marcar os nossos tubulões, as nossas fundações, né, em qualquer tipo de fundação. E ele auxilia também a nosso esquadro da nossa obra, a locação da nossa obra. Ou seja, o gabarito é um dos pontos mais importantes da obra. Se o gabarito fica errado, a sua obra provavelmente também vai ter algum erro, podendo ser um erro pequeno ou um erro extremamente grave, como é uma locação de obra errada, onde a casa pode ficar fora do esquadro, ou até mesmo não dar os afastamentos laterais para depois você conseguir o seu habite da sua construção. Então, aqui a gente tem o gabarito de obra, né? A gente primeiro analisa o projeto, a gente sabe que a construção é aqui na extremidade das paredes. Então, o gabarito, ele é feito afastado das paredes. Então, esse afastamento das paredes aqui, eu gosto de colocar ele aproximadamente 1,5 m. Por quê? Porque dessa forma eu consigo passar com o carrinho de pedreiro aqui, eu consigo me movimentar ao redor da minha obra sem tirar o meu gabarito do local. Por exemplo, se eu preciso de pegar alguma coisa aqui, eu não preciso de ficar pulando o gabarito e nem cortando o gabarito. Porque essa forma de pular ou cortar o gabarito vai enfraquecê-lo ou vai deixar ele com os pedaços cortados e depois você irá precisar refazê-lo. Aqui nesse projeto nós temos 14 metros de parede aqui embaixo, 9 metros de paredes laterais. Então, a gente vai fechar o retângulo com isso, com o gabarito, e colocar mais 1,5 m de cada lado. Ou seja, se eu tenho aqui 14 mais 1,5 mais 1,5 dá 17. E por que eu conto esses pedaços aqui que não tem parede, ó? Por que isso aqui é mais viável? Porque é muito complicado eu ficar fazendo recorte no meu gabarito, não tem necessidade. Se você faz recorte no gabarito, você faz recorte também nas tábuas. E as tábuas, elas podem ser reaproveitadas depois quando você começar a fazer a sua alvenaria. Então, dessa forma, a gente tenta deixar as tábuas o mais inteira possível. E aí, como eu tinha falado, o gabarito, né, ele tem aqui as linhas, que a gente chama ou de linha mestra, que é sempre a linha do meio, que é aquela que tem o eixo estrutural e o eixo das alvenarias. A gente tem as duas linhas laterais, né, tem essa do meio, as duas laterais são as linhas da alvenaria, aquela que é exatamente a alvenaria, e as duas linhas de fora, ela tem a linha do baldrame, que é o que? Porque a gente vai abrir um baldrame maior do que a parede que será construída. A aula de baldrame a gente vai ver na próxima aula como que é, mas o baldrame o que é? É uma viga que ele vai ali embaixo de todas as paredes para ele dar sustentação àquelas paredes. O esquadro, a gente precisa de fazer o gabarito também no esquadro. O esquadro ideal seria 90 por 1,20 por 1,50. O que isso quer dizer? Na ponta, você vai medir 90 centímetros para um lado, 1,20 para o outro e colocar um preguinho em cada ponta do gabarito. E depois vir com uma trena e medir essa diagonal. Essa diagonal aqui tem que dar 1,50. Ele dando 1,50 significa que todo o seu gabarito ele está no esquadro. E aí agora a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Quanto menor for essa medida, mesmo que ela for proporcional, maior a chance de erro, porque as medidas laterais aqui elas são muito grandes. Então, quanto maior for essas medidas, 90 e 1,20, lembrando que elas têm que ser proporcionais,
mais chance de acerto você terá. Mas se fizer dessa forma aqui, o sucesso ele é garantido se a gente tiver exatamente esse 1,50. Aqui uma forma de um gabarito, né, que a gente tem um preguinho aqui e lá do outro lado terá outro prego aonde que vai ligar um ao outro, e aí a gente tem o eixo um dos eixos, né? E aí esses eixos é isso aqui, ó. A gente coloca um prego de um lado, um prego do outro e estica a linha. E aí essa linha de pedreiro a gente estica. No encontro dela, a gente vai possivelmente ter o encontro das paredes e ali é um possível ponto de fundação. Como que eu sei que é o ponto de fundação? Ou eu olho no projeto estrutural, ou o empreiteiro ou pedreiro ou mestre de obra, ele define ali qual que vai ser os pontos de fundação no caso de não ter um projeto para aquela obra. Então, aqui na nossa planilha é tudo aquilo que a gente viu de uma forma bem simplificada. Então, o que eu preciso aqui na minha planilha de gabarito? Eu preciso da largura total da casa, isso aqui sem aquele aumento de 1,5 m, ou seja, a nossa casa tinha 14 por 9, né? Então, 9 metros é largura e o comprimento dela é de 14 metros. Ele já coloca 1,5 para cada lado aqui e você não precisa de preocupar com isso. E aí ele já te retorna todos os materiais que você vai precisar para fazer esse gabarito. Então você vai precisar de caibro ou as peças de pontalete. Cada peça tem 3 metros, então você vai precisar aqui de aproximadamente 14 peças, né? Porque eles não vendem peça picada, então sempre tem que arredondar. Sarrafo, 19 peças, prego, 1 kg de prego, linha de pedreiro, 4 carretel, isso aqui para fazer toda a marcação ao mesmo tempo, e a cal aqui, 0,5 de um saco de 20 kg. Ou a gente pode substituir a cal, na verdade, a cal ela para a gente fazer a demarcação no chão, né? Ali na terra, ali para fazer o corte. Bom, pessoal, então essa parte aqui de gabarito é isso. Ela é realmente bem simples. Assim como todo o orçamento, ele não tem uma complexidade tão alta depois que você entende para que serve cada coisa e quais as medidas que você vai entrar aqui na planilha. E qualquer dúvida, vocês deixem aqui nos comentários e na próxima aula a gente dá continuidade à nossa planilha com as vigas baldrame.